Antes de falarmos sobre esses detalhes da primeira trombeta, possa ser que alguns irmãos que estejam nos assistindo não entendam o que significam toques de trombetas, o que profeticamente as trombetas representam, né? Então, trombetas, meus irmãos, quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, no verso 10, João, ele achou-se em espírito no dia do Senhor e ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. Então, trombetas, profeticamente falando, são vozes. Nós temos, queridos, por isso que em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As duas testemunhas, elas vão profetizar tanto bênção quanto maldição. Ela vai ser fogo consumidor para os adversários, né? Nós já conhecemos aquele texto de Apocalipse, capítulo 11. Fogo sairá da sua boca e devorará seus adversários. Mas também será uma palavra que vai trazer bênção, conforme nós já meditamos, né? Quando meditávamos nos 4 primeiros selos, em especial o selo Cavalo Preto, em que Elias, né, na casa da viúva de Serepta, ele declarou bênção para a vida dela. Nada faltará na sua vida, a farinha e o azeite não faltarão. E esse evento é uma tipificação do que vai acontecer na primeira metade da última semana, porque o Espírito que estava em Elias estará na igreja no tempo do fim. Então, meus irmãos, a palavra que sai da nossa boca vai fazer a diferença. Essa é a voz como de trombeta que João ouviu. Eu estou me lembrando aqui de Isaías, capítulo 6, quando Isaías foi arrebatado em espírito para o céu, para o terceiro céu, e viu o trono de Deus ali, e ele foi purificado aonde? Nos lábios. Os lábios de Isaías foram purificados para que ele pudesse anunciar essa palavra com poder, com ousadia. Então, as palavras que saem da nossa boca, meus irmãos, não são meras palavras. São palavras que, se nós crermos, serão carregadas de poder. Os demônios ouvem a nossa palavra, eles saem, nós determinamos uma cura e Deus nos responde. Não é questão de confissão positiva. Isso é a palavra de Deus. A vida e a morte estão no poder da língua. Tiago 3 diz que esse pequenino leme, ele direciona todo o curso daquele navio, todo o curso da nossa vida. Então, a língua, ela tem o poder de destruir e o poder de edificar. Então, é muito importante nós compreendermos que trombetas nos remetem a vozes, ao testemunho das duas testemunhas. Em Ezequiel, capítulo 33, versos 1 a 7, eu separei aqui esse texto, que é muito próprio para os atalaias de Deus, para as duas testemunhas alinhadas no tempo do fim, em especial na primeira metade da última semana, onde vão acontecer os 4 primeiros toques de trombetas. Olha só o texto de Ezequiel, capítulo 33, versos 1 a 7. Tendo isso em mente, que trombetas profeticamente são vozes, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala, olha aí, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, olha aí, os efeitos das trombetas. Jesus falou que não veio trazer paz, mas espada, né? Nos remete ao segundo selo, o cavalo vermelho, né? Espada. E o povo da terra tornar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, olha o detalhe, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta, da voz carregada de poder, não se der por avisado, e vier a espada, olha a espada, e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, porque não deu ouvido à pregação das duas testemunhas. Verso 5. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Olha aí. Salvação para as nações. Muitos darão ouvidos às testemunhas e serão guardados para serem sacerdotados no milênio pela igreja. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel.
Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso de minha parte. João ouviu a voz de Jesus como voz de trombeta. Ele comeu o livrinho. E o que o anjo falou para ele? É necessário que profetize novamente para povos, tribos, línguas e nações. Então, ouviu a voz de Jesus como de trombeta e nós seremos o quê? Seus porta-vozes. Então, nós falando não vai ser por nós mesmos. O poder vem do próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo que está em nós, carregada de autoridade. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos dos Apóstolos, que Pedro mencionou. Mas depois tem um outro derramado do Espírito. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Aí ele fala das consequências dessas últimas chuvas. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, efeito das trombetas. E aí, quando nós meditamos no sexto selo, né, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, as lâmpadas foram acesas de manhã, mas estamos nesse espaço de tempo aí de quase 2000 anos. E aí sim, as lâmpadas serão acesas novamente. E nessa passagem do sumo sacerdote, que vai acender, porque Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele passeia por entre os 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então Jesus Cristo está passeando conosco. E ele vai nos empoderar. Ele é como aquele cavalo branco que vai jogar as flechas. Ele está conosco, vencendo e para vencer. E nesse ínterim, ele vai fazer a expiação. E quando completarmos a nossa missão, nos últimos 7 anos, aí Jesus vem, expia nossos pecados, nos arrebata e nos faz reinar com ele nesta terra por 1000 anos. Então é apenas um panorama aqui para que os irmãos possam entender o que vai acontecer nos toques das trombetas. São as 2 testemunhas, as 7 lâmpadas devidamente alinhadas, acesas na parte da tarde, novamente, para poder completar os últimos 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus, usando a palavra que sair da nossa boca será uma palavra carregada de poder, tanto para a bênção quanto para a maldição. Isso é toque de trombetas. Amém, queridos? Amém. Maravilha. Me fez lembrar do... Vou passar para o Wagner Olmos, mas só comentando rapidinho, me fez lembrar dessas chuvas, né? A chuva temporã, ela antecede o inverno. O inverno é esse período envolve todo esse período das trevas da época medieval, em que o esfriamento da igreja foi acontecendo, né? E aí vai haver no futuro aí essa chuva serôdia, que antecede o verão, que antecede o amadurecimento dos frutos de verão. Isso é lindo demais. Wagner Olmos. Amém, irmão. Exatamente. O que o irmão trouxe é pertinente, porque o que antecedia, isso era que antecedia o que? As últimas festas. E a festa das trombetas era exatamente a primeira festa desse último ciclo, que seriam trombetas, expiação e tabernáculos. Então isso aponta que quando entrarmos para essa última reunião solene, que seria a última vez que o povo chegaria para se reunir, passavam-se ali 10 dias, teríamos expiação e depois mais alguns dias e teríamos tabernáculos. Quando chegava ali, é por quê? Porque a expiação já estava às portas. E o tabernáculos também. Então o povo já estava reunido ali para aquela última temporada de festas. Por isso que o irmão trouxe aí a questão da chuva temporã e da chuva serôdia, que são as primeiras e as últimas chuvas. E veja que interessante. Para que servem as chuvas? Serve para quê? Para regar o chão e para que esse chão ele produza ervas, e essas ervas produzam árvores, e essas árvores produzam frutos. Amém. A palavra de Deus está repleta desses simbolismos. O que a gente não pode tirar da nossa cabeça são as festas, porque nós tendo as festas no nosso entendimento, a gente vai saber o tempo determinado. Por exemplo, já se anula aqueles que dizem que essas trombetas já se tocaram, e não são poucos os que dizem. Não são poucos os que dizem, não, as trombetas já tocaram, estamos esperando a 7ª trombeta. Já se anula, meus irmãos, anula.
Por quê? Porque senão Jesus já deveria ter voltado. Começa por esse ponto. Quando chega nesse momento das trombetas, quem está tocando a trombeta já está selado. Esse é o ponto. Quem está tocando a trombeta já está selado. E aí que entra o pior momento, que eu acredito que os irmãos ainda têm dúvidas, e não tem problema de ter dúvida, tá? Não tem problema. Haverá salvação ainda ou não haverá salvação? E agora, como é que fica esse ponto, se já estão selados antes? Aí entra para mim a maior demonstração de amor da parte de Deus. Maior demonstração de amor. Porque muitos julgam as pessoas porque fazem, pelo que deixam de fazer. Quando chegar nos últimos dias, Deus não vai ter piedade, não vai ter misericórdia de você. E Deus, ele é um Deus de misericórdia. No toque da primeira trombeta, Deus já vai estar demonstrando o amor para com as nações. E é esse o ponto mais importante. Então, quando a gente fala que não vai mais haver salvação, não é bem assim. Vai haver ainda salvação da morte e da condenação eterna, mas a igreja já estará selada. Esse é o ponto que nós precisamos enfatizar aqui. Então, de fato, o que estará acontecendo na primeira trombeta? O juízo de Deus. O juízo de Deus começará a cair. As duas testemunhas, elas têm os flagelos. Entende? E a palavra de Deus ainda enfatiza que mesmo assim, mesmo com tudo que estiver acontecendo, muitos não irão se arrepender dos seus pecados. Mas e agora? E aquelas virgens que estão dormindo e que Deus disse que vai despertar? É nesse toque da trombeta. Tá, mas e aí? Vai ter salvação ou não vai ter salvação? Sim, foram seladas antes. Elas cultivaram azeite e no toque das trombetas, na voz do noivo que está sendo proferida por intermédio das duas testemunhas, o noivo está vindo. O toque da trombeta é para avisar, o noivo está vindo. Elas irão despertar. Esse é o ponto principal que vocês precisam e nós precisamos ter em mente. Mas o juízo de Deus já começa. Por isso que nesse momento diz, né, o juízo começa pela casa de Deus. Porque assim como as noivas, assim como as virgens prudentes irão despertar, muitas outras não irão. Infelizmente, muitas participarão de todas essas calamidades. Uma coisa muito interessante, que o que o Senhor quer realizar nesta última semana, Ele quer organizar todas as coisas para que a promessa dele se cumpra. E tem uma promessa-chave que eu sempre compartilho nos grupos, e ela é muito importante, a promessa de Abraão. Nessa promessa de Abraão, lá em Gênesis 22, que é no contexto onde ele tem a aprovação de apresentar Isaac como sacrifício, e ele foi aprovado ali, porque ele foi fiel ao Senhor. O Senhor disse para ele: não sacrifica, porque agora eu sei que você é fiel a mim. Então ele declara uma promessa que vai se cumprir aí nesses últimos dias. E o toque de trombeta é exatamente essa reorganização de poder realizar uma triagem na humanidade, para realmente verificar quem fará parte desta promessa, os grupos de pessoas. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 22, verso 17. Diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como estrelas do céu e como descendentes como a areia da praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente, ou seja, descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós percebemos 3 grupos de pessoas aí. Um grupo que serão descendentes como estrelas do céu, apontando para os glorificados. Tem uma descendência aí que, por misericórdia, eles serão alcançados nos últimos dias, e eles farão parte dessa descendência,
que apontam para os israelitas endurecidos. Se você ler Romanos 11, você vai ver esse grupo lá. E tem também as nações da terra, que através dessa descendência, elas serão benditas. Então tem 3 grupos. E quando nós olhamos para os que serão selados antes do toque de trombeta, esse selamento aponta para os que serão estrelas do céu. E as estrelas do céu vão agir no poder de Deus para sacudir nesta triagem sobre a descendência como areia do mar e essas nações da terra, as nações restantes. Então isso é lindo demais.